anseio encontrar Jesus. Quando anelo ouvir a sua voz, quando em minha redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Quanta dor causei a meu Jesus, sofrimento amargo essa história desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar até o fim. Aleluia, A luz celeste vou caminhando por altos montes ou pelos vãos. Cristo me diz: não hei de deixar-te, sua promessa não falhará. Ó luz celeste, vem dirigir-me com teu fulgor. Aleluia, e cantando, dando louvores a meu Jesus. Na luz celeste me regozijo, pois me conduz a pátria do além. Sempre em meus lábios ainda louvores, pois esperança tenho também. Ó luz celeste,
viverei com zelo e ardor, cantarei que meu Uma ameaça foi detectada. sobre a cruz me comprou, e por mim foi ferido, seu amor me resgatou. Aleluia, Senhor. Queridos irmãos, as pessoas no mundo vivem procurando encontrar alegria. Muitos aparentam ter uma alegria, mas são pessoas que vivem frustradas porque não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas aquele que encontra Jesus Cristo, ou seja, aquele que abre o coração para Cristo e deixa Cristo entrar, tem uma alegria verdadeira. E a mensagem deste hino que vamos cantar diz: encontrei gozo e alegria, encontrei o prazer e a paz. Isso só se encontra em Jesus Cristo. Fora de Jesus não há alegria. Essa alegria que o mundo vive é uma alegria falsa, mas a alegria verdadeira, ela vem de Cristo. Encontrei gozo e alegria, encontrei o prazer e a paz, a tristeza não me assedia, encontrei o dom que satisfaz, fonte cura de toda a tensão, encontrei em meu Salvador, encontrei o maior tesouro, enfim, quando encontrei meu Senhor. Procuram muitos novas coisas em que possam crer, mas eu achei da vida o guia, posso em paz viver. Encontrei gozo e alegria, encontrei o prazer e a paz, a tristeza não me assedia, encontrei o dom que satisfaz, fonte pura de toda a bênção, encontrei em meu Salvador, encontrei o maior tesouro, enfim, quando encontrei meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué. Josué é uma passagem bastante conhecida, no capítulo 3 de Josué. Josué, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. É um trechinho um tanto longo, mas significativo. Posso começar a ler? Se todos acharem, digo amém. Então eu vou. A travessia do Rio Jordão, diz o tema.
Levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e a segui. Haja contudo distância entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, porque este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Disse Josué ao sacerdote: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: quando chegares à beira das águas do Jordão, aí parareis. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Vede, a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Portanto, tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira das águas, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias de cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zaretã, e as águas que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortados. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, enquanto todo Israel passou em seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Feche vossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da tua palavra. Estamos aqui para falar da tua mensagem, do teu recado para as nossas vidas. Que sejam realmente palavras de bênção para as nossas vidas, Senhor. Que sejam alegria para as nossas vidas, Senhor. Que seja de agradecimento para essa igreja, Senhor. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa, rocha minha. Amém. Jesus Cristo, em Lucas, ele conclama um povo, uma multidão que estava acompanhando ele pelas andanças aqui na terra. Ele viu aquela grande multidão e falou para ela: ora, vocês, se alguém quiser vir após mim e não aborrecer pai, não aborrecer mãe, não aborrecer família, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também tem a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Duro, né? E disse mais ainda: e qualquer que não levar a sua cruz, qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Palavra dura, ouvindo de Jesus e falando aquela multidão. Jesus Cristo, observando as grandes multidões que o acompanhavam, então ele exorta aquele povo para um compromisso. Um compromisso que seja sério, no sentido de levar a sério. Um compromisso que seja efetivo, firme,
E um compromisso que seja constante todo dia. E também um compromisso que exige de cada um de nós abnegação. O povo do mundo não entende isso. Como é que eu vou buscar a alguém que me pede todas essas exigências de sofrer por ele, carregar a cruz, incomodar minha família, incomodar minha mãe, incomodar minha esposa, incomodar meus filhos, para ser discípulo dele? É um convite duro que é feito e difícil de aceitar. Difícil de aceitar. Nesse contexto, Jesus pergunta àquele povo: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Isso está logo em seguida do texto que ele fala. Ora, ele está conclamando Davi, depois ele fala de um projeto. Eu sou um autor de obras inacabadas. Tenho um terreno na Vila Carol que comecei, fiz um alicerce maravilhoso e ainda está no alicerce. Planejamos mal. Os recursos não entraram, as despesas não foram contadas antes de fazer. Então, como dizia no antigo também, que o Tito falou, dei com os burros na água. Estou lá com o terreno, não consigo vendê-lo porque tem um alicerce que ninguém vai usar como eu queria, né? Como é que eu não pensei em fazer aquilo antes e calculei? E eu vou agora em busca de Cristo, que me coloca a condição de segui-lo, e eu vou cair de cara nele sem saber o que eu tenho preparado para que eu possa seguir esse caminho maravilhoso, que é o caminho do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele fala assim: planeja isso. Agora, quando ele faz essa pergunta, ele mesmo responde: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Obras inacabadas. Você deve estar lembrando de alguém que entregou sua vida ao Senhor e hoje já não está mais. Você deve estar lembrando de alguma comunidade que começou e já fechou as portas. Obras inacabadas, mal planejadas, mal pensadas, mal calculadas. Vamos em frente. A questão de obras que são inacabadas é o perfil do homem sem Cristo. O perfil do homem que não tem Cristo na sua vida, ele começa e não termina. Ele começa e não termina. É muitos projetos, é muitos estudos, muitos desenhos e pranchetas, poucas realizações, poucos términos, nenhuma conclusão. E é motivo de zombaria, é motivo de descrédito, é motivo de desconfiança. Esse recado vem para nós que aplicamos em investir nossa vida em Cristo. O que eu estou planejando fazer para que eu não tenha uma obra inacabada? O que eu estou planejando fazer para que a minha vida em Cristo seja uma vida concluída, para não sofrer zombaria, escárnio, descrédito? É isso que Cristo está pensando. Ele não quer que a gente ouve: olha, eu tinha certeza que ele ia começar, mas não ia terminar. Eu já conheço ele. Olha, estava escrito que ela ia começar e ia abandonar tudo. É muito chato isso, isso é terrível. E a palavra de Deus nos relata também um número, muitos nomes, bons nomes da Bíblia, que não terminaram as suas obras. Vamos dar um exemplo bíblico. Adão. Sou o primeiro. Adão. Deus deu tudo a Adão no paraíso. Ele podia fazer e desfazer. Tinha o livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas disse para ele: não coma daquela árvore. Não coma daquela árvore. Ou seja, ele recebeu uma ordem, não cumpriu a ordem, não concluiu o projeto, não concluiu. Quer ver outro exemplo? Noé, homem íntegro, homem de Deus, recebeu um desafio
difícil, constrói uma arca que eu vou fazer chover, o dilúvio virá. É um homem íntimo. E diz o texto de Gênesis que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus, amado do Senhor. Mas não terminou. Não terminou? A arca salvou todo mundo. Não terminou, não concluiu. Depois que ele voltou, pós-dilúvio, comprou uma vinha, se embebedou e se despiu dentro de casa. Não concluiu. Não concluiu. Outro nome? Moisés. O pastor Moisés é um autor de obra inacabada. Deus deu todo esse ministério para Moisés. Você vai retirar o meu povo da escravidão, vai salvá-lo. É quase uma analogia com Cristo, né? Você vai salvá-lo, vai tirá-lo daquele lugar, vai vagar 40 anos do deserto que eu vou te mandar para Canaã. Mas Moisés duvidou que a água saía da pedra. E o texto bíblico fala que é claro assim: por causa disto, porque não acreditaste, você não vai ver Canaã. E não viu. No texto que nós estamos lendo, Josué está atravessando o Rio Jordão, Moisés já não existe mais. Aliás, todo aquele povo que saiu do Egito e vagou 40 anos no deserto, não viu Canaã. Começou a obra, não acreditou no que Deus falou para ele, e não terminou. Mais um exemplo: o rei Saul. Diz o texto bíblico que o espírito apossou-se de rei Saul. E Samuel está dizendo assim: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E está dizendo ainda: e chegando eles ao outeiro, eis que o grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. É que bênção. Perdeu, não concluiu. No mesmo Samuel diz assim: porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Quantos irmãos que nós vimos dentro do santuário conosco já recusaram a palavra do Senhor e aconteceu isso com Saul. Obras inacabadas, um projeto inacabado. Nós vamos correr a Bíblia aqui, nós vamos achar uma porção de pessoas que não concluíram a obra, pessoas que começaram e não concluíram, são construtores de obras inacabadas. Construtora. No mundo nosso, no mundo também existe isso. Aqui o pessoal que gosta de música deve conhecer a palavra Schubert. Grande músico, erudito, compositor. Os eruditos são conhecidos pela inteligência da harmonia. Ele consegue fazer harmonias que só os inteligentes vão entender. Beethoven, Bach, Schubert. E Schubert tem uma obra bastante interessante, e as orquestras tocam, que é Sinfonia Inacabada. Ninguém conseguiu entender ainda, porque é algo tão lindo, tão feito, não termina. O que aconteceu com Schubert que não fez a sinfonia até o fim? Essa sinfonia inacabada. É importante, né? Eu me lembrei aqui do presidente Jânio Quadros. Assumiu o governo, daqui a pouco pediu demissão e falou assim: forças ocultas pediram para que eu fosse embora. Presidente eleito pelo povo. O povo queria, porque queria eleger alguém, elegeram o Jânio Quadros. 3 vezes depois ele pede a conta, se renuncia. Getúlio Vargas, um dos considerados grandes presidentes do Brasil, se suicidou. O Norman Vincent, o pessoal de psicologia vai entender. Ele é o autor do tal do pensamento positivo, é o pai do pensamento positivo, a teoria do pensamento positivo. Ele criou essa teoria do pensamento positivo, se suicidou, pastor. Ironia, o pai do pensamento positivo se suicidou.
Não terminou a obra dele, né? Não terminou a obra dele. É um triste fim, não é, gente? Charles Darwin, criador da teoria da evolução, nós viemos do macaco e tal, ele pesquisou tanto sobre isso, tanto sobre isso, que no final das contas, quase na hora da morte, ele disse assim: perdi tempo em não ver poesias, perdi tempo em não ouvir músicas, perdi tempo em não ver o que a natureza me mostrava. Ele só estudava isso. Obra inacabada. Eu tenho obras inacabadas, meu irmão. Você tem? Não tem coisa que precisando ser resolvida, que não há coisa mais desesperadora no mundo do que é a visão de uma falência da vida sem Cristo. Nós estamos vendo o mundo assolado por coisas ruins e muito ruins. Isso nos assusta. A falência da vida com Cristo. Quando não há essa relação. Mas por que eles estão falando em Cristo? Por que estão falando isso? Ele chegou aqui e pediu que ele quer abnegação ao seu serviço. Quer que sejamos discípulos dele, carregando a cruz, incomodando pai, mãe, filhos, família. Para segui-lo precisa abrir mão de muitas coisas. Cristo está pedindo isso. Então qual a diferença de tudo isso, nesse aspecto que estamos falando? Qual a diferença disso? Será que nós não vamos começar um projeto aí, onde o nosso cálculo, as nossas despesas estão sendo feitas erradas? Ou seja, será que aquilo que estamos pensando na nossa vida religiosa, na nossa comunhão com Cristo, não é alguma coisa que vai estar longe das conclusões dela? Será que aquilo que eu estou buscando na minha vida para com Cristo, ela é uma vida que eu quero, mas pode não ser a vida que Deus quer? Será que o projeto de ser crente que eu fiz está de acordo com aquilo que Cristo está propondo para a minha vida? Porque podemos ser uma obra inacabada. E tenho certeza que se isso acontecer com cada um de vocês, vai ser uma decepção, porque é uma grande frustração. Eu coloquei um projeto de vida, mas Cristo vem e realiza. Sabe por que Cristo vem e realiza? Porque quando a gente propõe a ter uma mudança de vida para seguir a Cristo, quem bolou isso tudo, quem calculou isso tudo, quem fez o projeto para nós foi o próprio Cristo. Aleluia, gente. O irmão contou da transformação dele, da vida dele, que ele não era desse mundo nosso. Era do mundo lá de fora. Eu nasci num berço evangélico presbiteriano independente, fomos na mesma escola dominical desde que nasceu. Eu posso dizer que sou um ex-coisa nenhuma, mas Cristo mexeu com a minha vida e acertou minha vida em certo ponto da minha vida, mesmo nascendo no berço evangélico. Tem projeto para a sua vida. Ele tem projeto para a vida particular de cada um. E esse projeto está calculado, a procedência dela é fiel, ela é justa, ela é conhecedora de todas as coisas. O Cristo conhece todas as coisas que vai te propor a te fazer o bem, porque Ele começou uma boa obra. Te transformou, te trouxe para o templo, te trouxe para a adoração, te trouxe para diante do altar dele. Esse projeto continua. Esse projeto continua. Com Cristo na frente, não pode dar errado. Tenho certeza que não pode dar errado. O projeto vai chegar à conclusão. Vai ter luta, vai ter muitos sabores, vai muita gente falar que você é, como é que falou ele aqui? Que você é de vai ver muitos sabores. Vai ter gente falando que o caminho que está fazendo não é certo. Vai ter gente falando que você está bobo, porque para o mundo nós somos os loucos mesmo. Tem muita gente, você vai ouvir muita coisa. Vai vir da sua vida dificuldade financeira, vai vir saúde prejudicada, vai ter luta, mas haverá conclusão, haverá alegria no final, por todo o sofrimento que foi passado, as coisas ficaram novas e agora é Cristo na frente.
E eu seguindo a ele. Tudo procede do Pai. Porque Tessalonicenses Paulo diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade, a vontade dele. Quando a vontade de Deus bate com a sua vontade, irmão, a coisa acontece na hora. Quando demora um pouco é porque ele está ajustando esse projeto. No momento oportuno, a vontade dele vai ser tão grande em você que a tua vontade vai ser igual à vontade dele, vai transformar a sua vida. Transforma. Isso nós chamamos de desenvolvimento da salvação. Fui salvo, não fui? Agora eu vou me aprimorando a cada dia mais. A cada dia mais eu vou deixando as coisas erradas, me afastando das iniquidades, me aproximando do varão perfeito, porque eu quero ser que nem ele. Eu quero também alcançar a glória dele, e ele vai me dar esse privilégio no final. Isso é ótimo, gente, ouvir. Isso é ótimo ouvir. O desenvolvimento da salvação aí vai ser eficaz. O desenvolvimento da salvação aí vai ser assim, feita por Deus, porque é Deus que efetua em nós tanto o querer dele como efetuar em nossas vidas. Aquilo que eu faço é Deus que quer. Olha que leme, olha que caminho, que direção que eu tenho, né? Como o apóstolo fala nesse texto que eu li, ele coloca assim, que nós temos que ter plena certeza de todo o processo. Ele diz assim também em Filipenses: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Deus começou a boa obra em nós, e ele vai completar. Vai completar. Mesmo que o dia de Cristo demore, ele vai completar. O importante é que Deus deve iniciar toda a obra que nós devemos fazer. Estamos falando aqui da nossa entrega no ministério de Jesus Cristo, que é a igreja, na propagação do Evangelho, na edificação dos irmãos. São projetos que nós colocamos para nossas vidas quando aceitamos Jesus Cristo como seu Salvador, o nosso Salvador. E nós precisamos ter fé nisso, acreditar nisso, fé, ter fé que tudo isso vem do próprio Deus nas nossas vidas. É Ele que nos traz todo esse vigor, é Ele que nos traz toda essa alegria, é Ele que nos traz a paz. Ter certeza que as coisas serão resolvidas porque o Senhor está na frente. Ter fé, convicção. Fé é fidelidade, fé é mais do que acreditar. Fé é mais do que crer. Eu já dei esse exemplo numa das pregações que nós fizemos, mas eu sempre gosto dela, meu pai que me deu. Naquela época um senhor atravessou em cima, andando em pé, em cima do cabo do bondinho do Pão de Açúcar. Ele tinha uma bandeira dos Estados Unidos de um lado, uma bandeira do Brasil do outro, uma vara de equilíbrio, e ele foi pé de pé, passando por cima do cabo de açúcar. Você deve ter visto isso, muitos fazem isso também. A pergunta veio para mim assim: você acredita que ele está andando em cima daquele cabo? Você acredita, irmão, que ele estava naquele cabo? Eu acredito. Por que eu acredito? Eu vi. Vou vendo. Aí meu pai falou assim: você teria coragem de subir no ombro dele e passar junto? Isso é fé. Isso é fé. Fé é acreditar, fé é ter certeza, fé é fidelidade, fé é depositar toda a confiança total e restrita na palavra de Deus que tem nos dito, é entregar em confiança total e restrita no amor de Deus para conosco, que nos libertou de todas as maldades, de todo o pecado. Obedecê-lo, porque ele disse: obedeça. E foi exatamente isso que Josué e o povo fizeram um episódio aqui que é extraordinário. Eu acho a passagem do Jordão mais extraordinária do que a passagem do Mar Vermelho. Eu vou explicar por quê. É um passo de fé. A passagem do Mar Vermelho não foi um passo de fé. O povo que vivia no Egito, escravizado, não tinha os seus cultos, não tinha as suas doutrinas, não tinha os seus dogmas, e já tinham sido escravizados por tanto tempo.
E aquelas coisas que o israelita conhecia, de culto a Deus, os cultos, as liturgias deles, os memoriais que eles tinham, foi esquecido na época da escravidão. Moisés vai lá e retira todos de lá, milhões de pessoas, e foge do Egito. Quando se depara com o Mar Vermelho, Moisés chegou na frente e falou assim: e agora, pai? Diga o povo, marcha, vamos caminhar. Caminhou, o Jordão abriu, o Mar Vermelho abriu e eles atravessaram. Aqui não. Esse povo que entrou em Canaã, ele passou 40 anos sendo treinados dentro da liturgia, dentro do memorial, dentro do culto, dentro da forma de fazer. E nós vemos que na entrada aqui algumas regras foram estabelecidas. Ninguém chega perto da arca, tantos metros de distância, não se aproxima. Primeiro os sacerdotes levitas que entram, tinha todo um memorial, tinha toda uma liturgia para que se passasse. Agora aquele povo conhecia Deus, estava sendo explicado durante 40 anos, e foi explicado pelo próprio Deus presente no tabernáculo. Foi explicando, agora chega um povo que conhecia Deus, não era só de ouvir os pais falarem, mas agora conhecia Deus, e estava prestes a realizar um milagre, só que precisava de um passo, precisava do passo de fé. Quem conhece o Rio Jordão, quem teve esse privilégio de ir até o Israel conhecer o Rio Jordão, diz que é um rio bastante caudaloso, é bastante água. Então eu chego com milhões de pessoas na frente, atravessar aquilo, que diziam suas promessas, que se eu colocasse o pé, a água tinha que parar. Esse povo foi com fé. Ele tinha um projeto de levar a arca e todo o povo para Canaã prometida. A terra prometida estava ali do outro lado do rio, e precisava que alguém botasse o pé para que a água parasse. Esse passo que pode passar, chamado de passo de fé. Um povo agora organizado, um povo que conhecia Deus, um povo que sabia o que estava fazendo, usando todas as instruções que Deus passou para fazê-lo, ele fez. Instruído nas ordenanças, instruído nos aspectos litúrgicos que Deus propunha, nos aspectos cultuais, nos símbolos, nas doutrinas, e isso foi cansativamente ensinado nos 40 anos que passou. E a passagem do Rio Jordão passa a ser uma passagem solene, uma passagem célebre, uma passagem cultual. Não era simplesmente uma passagem, mas era um momento de expressão de fé, de louvor a Deus, de gratidão pela graça prometida e agora conseguida. Chegamos à terra prometida. Chegamos à terra prometida. Eu fui visitar uma empresa uma vez, uma indústria. Eu cheguei na portaria, o pessoal falou assim: é ali, naquela porta ali, você entra ali, naquela porta ali, tá bom. É uma porta de vidro. E eu cheguei na porta de vidro, não tinha maçaneta, não tinha nada, e agora? Parei ali, fiquei olhando, olhei, vidro, né? Onde que abre isso aqui? Onde que é a porta? Eu não vi a porta. Tinha uma faxineira lá dentro e falou assim: aí ela fez assim, eu tinha que pisar num tapete para a porta abrir. Minha filha contou algo parecido em Londres, quando esteve lá fazendo um estudo. Tem um ônibus, ela chegou no ponto do ônibus, pegou o rumo certo, né? Fora do país dela, tá? Pegou o rumo certo, entrou no ônibus, deu o sinal para parar no ponto, o motorista parou. E ela ficou esperando o motorista abrir a porta do ônibus, até alguém disse assim: pise no degrau. Ela pisou no degrau, a porta abriu. Fez tudo certinho. Fez tudo certinho. Estava no rumo certo. Ela estava no ponto certo. Deu o sinal para parar certo. O motorista parou certo. Mas faltou um passo. Veja se você está fazendo todos os caminhos certos.
o rumo certo, a direção certa, o lugar certo. Veja se não está faltando na sua vida um passo de fé, para que Deus possa agir na sua vida. Cabe a cada um de nós dar esse passo, para que o projeto que Deus colocou para cada um de nós seja concluído. Um passo de fé que começou a boa obra em nós e com certeza vai terminar. Essa mensagem é para todos nós. Fique você com essa mensagem do Senhor, lembrando sempre: não quero ser um autor de obras inacabadas, mas pelo amor e pela glória de Deus, Ele vai terminar essa obra em mim. E que Deus nos abençoe a todos. Amém? Que Deus nos abençoe. Capítulo 14. Quero ler um versículo apenas. Capítulo 14, verso 27. Diz assim: Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa mensagem nos traz uma grande responsabilidade. Pelo menos eu entendo assim: haja paz na terra, a começar em mim. Muito sério isso. As pessoas vivem estressadas, num termo bem mais antigo, que eu sempre ouvi, os nervos na flor da pele, né? E a palavra de Deus nos diz também que o que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Às vezes é difícil, né? Existem circunstâncias muito difíceis, mas a palavra de Deus diz: fugir da confusão, né? Quantas pessoas estão estressadas, como eu disse, estão perturbadas por espíritos malignos, e no trânsito. Davi já está rindo. É só sairmos no trânsito, nós passamos por cada situação difícil. E um dia eu estava, a minha sogra, a minha esposa, estava no carro e parei numa esquina, e eu devia parar. Parou uma picape atrás de mim e o motorista já começou a xingar, e eu devia avançar. A rua que desce ali é preferencial. E a primeira coisa que eu fiz foi subir o vidro. Falei para a minha esposa: fecha aí, pelo menos para não ouvir. Então nós vivemos situações assim, mas no que depender de nós, devemos ter paz com todas as pessoas, né? E devemos pensar muito bem também no nosso testemunho de cristão, e viver uma vida que dignifique sempre o nome do Senhor nosso Deus. Haja paz na terra, a começar em mim, a começar. Amém. Glória a Deus. Quando anseio encontrar Jesus, quando anelo ouvir a sua voz, quando em minha redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido.
feridas são essas das tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas onde fui ferido por te amar até o fim. Aleluia. As cenas do Apocalipse são terríveis, são aterradoras, nos causam tanto medo que fechamos os nossos olhos para elas, a ponto de nem querermos ler o tal livro. Acalentamos nossos sentimentos com a ideia de que aqueles terríveis tormentos não são para nós, que eles foram feitos para dias muito distantes, e por isso podemos ficar sossegados que estamos salvos e seguros em nossos casulos de seda. Mas será isso verdade? As cenas do Apocalipse não são para nós? A Bíblia nos aponta que sim. A nossa geração passará pelas cenas do Apocalipse. Como sabemos disso? É simples. Ouça o que Jesus disse sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quem você acha que é a figueira? É uma árvore comum? Não. A figueira é o Estado de Israel, que foi restabelecido em 1948 e aí começou a florescer. A partir de 1948, começa-se a contar uma geração. A geração que vai passar pelo arrebatamento da igreja e pela grande tribulação. Uma geração na Bíblia é de 70 anos. Mas há casos em que uma pessoa vive até 116 anos ou mais. Então, fazendo as contas, o arrebatamento e o início da grande tribulação estariam entre 2018 e 2064. Vejamos os seguintes cálculos. Pela idade mínima da vida de uma pessoa, que são 70 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2018. Pela idade máxima da vida de uma pessoa, que são 116 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta de 2064. Pela média entre as duas idades, 70 e 116 anos, que são 93 anos, o arrebatamento e o início da grande tribulação se darão por volta do ano 2041. Veja bem, amigos, que Jesus permitiu que soubéssemos a época, mas não o dia e hora desses acontecimentos. Vejamos o que Jesus nos diz. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Seems to have taken place at the same time all over the world, just about 25 minutes ago. Suddenly and without warrants of these disappearances have not been declared war on the planet, and some feel it to be a spectacular judgment of God. The United Nations is in a special emergency session. Mas convém que fiquemos de sobreaviso e estejamos preparados para que aquele dia não nos pegue de surpresa como um ladrão. Como disse Jesus, portanto vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor.
Mas considera isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Não devemos ficar como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando e dando-nos em casamento, e despreocupados com a vinda do Senhor, para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As cenas do Apocalipse nos levam ao inevitável confronto com o Anticristo. Esse confronto está muito mais perto de acontecer do que alguém possa imaginar. Mas quem é esse Anticristo? De onde o Anticristo virá? O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, a Bíblia nos diz que o Anticristo nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador. O Anticristo nega tanto o Deus Pai como o Deus Filho. Quem é hoje que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso Salvador? Se você for procurar na maçonaria, você vai encontrar a resposta no lugar certo. Eles negam a divindade de Cristo e negam também ao seu Pai, o Deus Criador Yahvé. Albert Pike foi um general na Guerra Civil Americana. Ele é considerado o Papa da maçonaria, pois detinha o título de Sumo Pontífice. Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, considerado a Bíblia maçônica. Ele diz em seu livro que Lúcifer é Deus, o Deus do bem, e que o Deus da Bíblia é o Deus do mal. Thomas Jefferson, um maçom e um dos presidentes dos Estados Unidos, reescreveu a Bíblia, retirando dela todas as palavras que se referiam a Jesus. Ele levou 16 anos. O que ele fez foi retirar linha após linha da Bíblia de tudo o que Jesus disse. Era só isso que ele queria, o que Jesus disse, não dos outros intérpretes. E depois a distribuiu a todos os templos maçônicos. Portanto, um maçom não precisa de Jesus, pois eles têm Lúcifer como seu anjo de luz. E por isso, um maçom é iluminado e se torna igual a Deus. Na maçonaria existe uma Bíblia, mas ela não tem Jesus. Portanto, é muito provável que o Anticristo será um maçom. Ah, tá, tudo bem, que ele seja um maçom, mas o Anticristo será também um judeu? Não é provável que o Anticristo seja um judeu. Pelo menos não um judeu declarado. Porque o Anticristo fará um pacto com Israel durante 7 anos. E no meio dos 7 anos, ele quebrará o pacto e se voltará contra Israel. Portanto, um judeu não iria contra o seu próprio povo. Porém, há um problema em o Anticristo ser um gentio, pois Israel aceitará o Anticristo como seu verdadeiro Messias, que eles tanto esperam. Então, para ser aceito por Israel, o Anticristo obrigatoriamente terá que ter em suas veias correndo o sangue real da casa de Davi.
Ou seja, ele poderá ser até um gentio, desde que tenha em suas veias o sangue real da linhagem do rei Davi. Existe hoje algum gentio não judeu com esse perfil? Sim, o príncipe Charles e seu filho William, da dinastia Windsor, da Inglaterra. Eles se declaram descendentes da linhagem judaica, provavelmente da casa de Davi. Os da dinastia Windsor são os únicos gentios hoje com sangue real que remontam ao rei Davi. E além disso, todos sabem que o príncipe Charles é grão-mestre da maçonaria. Agora veja a estranha coincidência. Na maçonaria, o Templo de Salomão tem um papel fundamental em seus ritos e mistérios. Certamente haverá alguma relação entre o templo maçom e o anticristo. Fala-se de um Cristo maçônico que surgirá nos últimos tempos. Lemos em um famoso site a seguinte matéria: a maçonaria sempre planejou obter o controle do Monte do Templo, o monte onde hoje se encontra a Mesquita de Omar, em Israel, para que possa reconstruir o Templo de Salomão. Assim que eles reconstruírem o templo, o Cristo maçônico aparecerá na terra, afirmando ser o Messias judaico por quem Israel tem aguardado. Porém, esse Cristo será o anticristo bíblico. Prefixo TX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está vendo?